Eu tava adiando esse vídeo há muito tempo e tem a ver principalmente com as expectativas que a gente tem com os próximos livros que vai ler. Eu tomei a decisão de esperar que coisas piores chegassem, mas não chegou não. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de a gente falar um pouquinho sobre livros difíceis de ser lidos mesmo. Eu preciso primeiro deixar claro aqui que essa lista de livros são de livros realmente que foram difíceis de ser lidos, difíceis de ser terminados por infinitos fatores que eu vou deixar claro aqui, mas também não quero diminuir a experiência de ninguém. Eu só quero compartilhar a minha experiência com esses livros. O mesmo livro pode ter infinitas interpretações e efeitos nos leitores. A quantidade de livros que eu amo e que muita gente não gosta também é muito grande, e também tem uns livros que eu não gosto, que eu fico bastante insatisfeita e que pode ser o favorito de muita gente aí. Então levem essa lista de livros na boa. Eu não quero diminuir o trabalho de ninguém, nem da editora, nem do autor. É só compartilhar a opinião, como a gente faz no Kabuki sempre, beleza? Então bora começar! O primeiro livro é um dos piores livros que eu já li, e eu já vou falar dele pra tentar ir amenizando a lista com o passar do vídeo, que é Bruxos e Bruxas, do James Patterson. E eu não tenho mais esse livro, simplesmente porque eu doei. Eu vou ser sincera, foi bem ruim a experiência. Eu nunca tinha lido James Patterson na vida e ele é um autor super renomado com infinitos trabalhos incríveis. Os fãs de James Patterson também não curtiram Bruxos e Bruxas. Senhor Deus, que coisa terrível foi esse livro. A gente tá num universo pós-apocalíptico onde os adolescentes estão sendo levados pra um lugar pra ficar escondidos e presos pelo governo, porque eles estão sendo acusados de ser bruxos e bruxas, de planejar e fazer bruxaria. É como se esse livro fosse um livro pra ser pós-apocalíptico, ter eletrizante, ter muita ação, e essas partes até são bem descritas, e foi difícil. Foi um livro difícil de pensar, que eu me dediquei bastante tempo. Ele vai ser narrado em primeira pessoa por dois personagens, que são os irmãos. Além de ter nomes extremamente iguais, eles também têm uma visão e uma narrativa muito parecida. Então, às vezes, por mais que o menino estivesse narrando, eu tinha que olhar pra ver se era realmente ele ou se era a menina que estava narrando, porque era muito confuso. Eles não tinham particularidades na narrativa, e foi uma coisa assim que é um dos principais erros em livros com mais de um ponto de vista. Aí eu li um livro que é True, da Hilary Duff. A Hilary Duff, ela escreveu essa trilogia junto com uma outra autora também, e eu gostei muito de Elixir. Elixir é o primeiro livro da trilogia e eu amei esse livro, foi uma excelente experiência, tanto de personagens, da relação de romance, os mistérios, ela ia atrás do pai dela, e tem o próprio mistério sobre o segredo do Elixir, que traz imortalidade, tem a sociedade secreta, eles são perseguidos, tem elementos que prendem muito. O livro é bom, o Elixir foi bem avaliado. Só que quando a gente lê as sequências, é uma sessão de decepção, o livro fica muito lento, ele deságua num caminho onde você realmente não esperava, e você também não acaba se identificando muito com os acontecimentos do segundo e do terceiro livro, baseados na experiência que você teve no primeiro. É uma coisa assim bem diferente, bem ruim, fiquei um pouco chateada com as decepções que tive com essa trilogia. True é o terceiro volume, é a verdade. Quando a gente chega em True, as decepções são gritantes. Foi bem ruim de terminar essa série. Aí eu vou fazer uma polêmica, porque é um livro muito famoso, mas eu sempre deixei clara minha opinião sobre ele aqui, e nesse vídeo não poderia deixar de trazê-lo. Que é Convergente, o terceiro volume da série Divergente. O Divergente foi um livro muito bom, foi um livro que me prendeu, foi um livro que eu li em um dia, foi um livro que eu me apeguei muito aos personagens, um livro que mexeu muito com as minhas emoções. Divergente é um livro lindo de ser lido. Quando a gente chega em Insurgente, ele já é um livro que vai mostrando um pouco de sinais de problemas, mas tem a ver com o final de Divergente. O final de Divergente foi um final muito terrível pra nossa protagonista, e ela tá muito marcada diante desses acontecimentos na sequência. O mundo tá um caos, ela tá muito perdida como pessoa, como ser humano, não tá dando pra confiar em ninguém, então fica bem difícil de lidar. Você tendo que absorver mortes o tempo inteiro, perdas que vão te deixando muito frustrado como leitor, porque são mortes que acabam não trazendo grandes resultados, mas chega em Convergente é um caos. A narrativa do Tobias não é muito bonita de ler. Tobias era um personagem muito bom como 4 em Divergente, e ficou um pouquinho ranço assim no Insurgente, mas em Convergente foi bem difícil de ler. Independente do final que Veronica Roth daria pra Convergente, eu não acho que o Tobias precisava ganhar voz ali. É um momento em que ela dá espaço pra um cara que já tá um pouco chatinho desde Insurgente, foi difícil de ser lido, ficou lento. Eu não gostei nem um pouco do final, pra mim foi um final que não foi válido. Fiquei com tanta raiva que joguei o livro na parede. A capa tá solta do livro até hoje.
Foi difícil, gente. Foi muito complicado e quero que vocês compartilhem as opiniões de vocês sobre esse livro aqui embaixo. O próximo livro é Destino, da Ellie Conde, e é um livro que eu tava com super muita vontade de ler, porque ele tem uma proposta de distopia que conta um universo onde as pessoas acabam, os adolescentes, quando fazem 16 ou 17 anos, eles vão pra um baile pra conhecer os seus pares, que são pré-definidos pelo governo. A nossa protagonista conhece o carinha com quem ela tem que se casar depois, futuramente, no baile, ele é super gente boa. Tudo poderia ser ok, né? Só que como ela é nossa protagonista, o livro é uma distopia, ela tem que se apaixonar por outro, pra poder a história fazer sentido, né? Então, aí tem esse romance secreto que acontece que, na verdade, se resume a encontros sem grandes acontecimentos, diálogos vazios. Foi um livro com um monte de sequência de cenas parecidas e o livro não andava, até que de repente chega o final e alguma coisa acontece e aí tem algum grande problema e aí a nossa protagonista de repente resolve tomar uma atitude e o livro acaba. É um livro que fica o meio todo muito vazio. Eu cheguei a tentar ler a sequência, que é Travessia, mas abandonei no segundo capítulo porque não deu. E o último livro, que infelizmente eu vou colocá-lo aqui porque era um livro que eu deveria ter lido em um dia ou talvez em algumas horas, mas a história se desenrolou por semanas, porque foi muito chatinho de ler, que foi A Geografia de Nós Dois, da Jennifer Smith. Era a primeira vez que eu tava lendo essa autora, tava com expectativas muito altas mediante o hype de a probabilidade estatística do amor à primeira vista. Mas aconteceu que a leitura, a escrita dela é muito bonita, é linda, ok, beleza, parabéns pela escrita. A Jennifer Smith, ela sabe escrever, mas os personagens não tiveram uma construção que me agradou, que me prendeu. São dois jovens, eles acabam se conhecendo no elevador de Nova York, num prédio com mais de 30 andares, onde a nossa mocinha mora, e o mocinho, ele trabalha nesse condomínio junto com o pai. Eles acabam ficando presos no elevador por conta de um bug que acontece em Nova York. Nova York passa por um apagão naquela madrugada, eles ficam muitas horas naquele elevador e se conhecem ali. Só que depois que eles saem do elevador, eles vão viver suas vidas e acabam descobrindo que eles não podem ficar juntos, porque a distância não ajuda. A nossa protagonista, ela tem uma família que vai cada vez mais se afastando do lugar de onde eles se conheceram, e o nosso protagonista também tem que ir para outros lugares. Então o foco do livro acaba sendo a distância em si, o quanto eles tentam ter algum tipo de coisinha, mas nunca dá pra ter por conta da distância. E a distância é aquela barreira silenciosa que existe entre eles. Então você vai ver bons diálogos, você vai ver uma escrita muito bonita, muito poética, mas é um livro com protagonistas que, por serem protagonistas, eles deveriam ter química, eles deveriam se conectar bonito, de uma forma legal. Pra mim, quando você escreve um livro onde o problema é a distância, quanto mais eles se distanciam, mais os leitores tinham que sofrer. Os leitores tinham que ter suas emoções mexidas conforme eles vão se distanciando. Mas quando eles vão se distanciando, a minha vontade era de vê-los felizes com outras pessoas, porque eu já não via mais motivos pra ficar torcendo por um chip tão sem graça. E aí, no final das contas, eu acabei lendo um livro de romance que não me apeguei ao romance, não gostei do romance. E quando eu leio romance, eu faço questão de me envolver emocionalmente com os personagens, e isso não aconteceu nesse livro. Então, pra mim, foi um romance que não alcançou seus objetivos pra mim. Espero que ninguém me odeie por isso. Bem, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É complicado mesmo falar das piores leituras, de experiências negativas, de críticas ruins. É muito difícil trazer isso pro canal sempre, porque eu sei que vocês aí do outro lado são leitores e que leram esses livros e que gostam desses livros às vezes, então é difícil mesmo. Mas não me odeiem, pelo contrário, preciso do amor de vocês e do carinho. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar joinha. Não deu até agora, tá na hora de dar. Comentários são super fundamentais, essenciais pra mim. Comentem aqui embaixo quais são os livros que vocês leram e não curtiram muito. Se vocês leram esses livros e gostaram, tiveram opiniões diferentes, é só jogar aqui embaixo também. Se você não é um inscrito, não é um cabuqueiro, se inscreve aqui embaixo, seja bem-vindo, faça parte da nossa família. Acompanhe o Kabuki TV em todas as redes sociais, tem muita coisa chegando por aí e preparem os coraçõezinhos, tá bom? Então é isso, meus amores, eu tenho mais um volto. Big beijo para vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!